Sou filho natural de uma negra africana livre da costa da mina, nagô de nação, chamada Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira muito laboriosa. E mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Isso é como Luiz Gama começa a narrar sua história. Luiz Gama, preto. O pai dele era, era rico. Posso dizer que era branco no Brasil. Você diz assim, eu sou branco, né? É meio esquisito, porque é difícil. Mas ele era de família nobre, portuguesa, das mais ilustres da Bahia. Gama. Entendeu? Em Portugal, o sobrenome de mais alto gabarito social. Só que ele torrou toda a fortuna com jogos de baralho, até ficar na mais extrema miséria. Aí ele pegou o filho que ele tinha, Luiz Gonzaga Gama. Ele tinha 10 anos, o garoto. E ele deu o garoto como um pagamento de uma dívida de jogo. Ele foi escravo até os 18 anos. Quando conseguiu, analfabeto até os 17. Né? Mas aprendeu a ler, quando alguém deu ajuda a ele, ele aprendeu a ler com uma rapidez impressionante. E conseguiu provar na justiça que ele tinha nascido livre, porque a mãe dele não era mais escrava quando ele nasceu, o pai dele era branco, então ele não podia ser escravo, ele nasceu livre. Né? Ele não podia ter sido escravizado. Na lei, a lei do Brasil, o escravo vinha da África, ou então nascia filho de escravo. Mas uma pessoa não podia ser vendida, um livre não podia ser transformado em escravo. Isso não podia. E ele provou isso. E mais do que isso, imagine você, seu pai, lhe vender, lhe entregar como pagamento por uma dívida de jogo, você com 10 anos de idade. Que ódio você ia ter. Ele não tinha. Ele não tinha. Quando o pai dele ficou velho, doente, quem cuidou foi ele. O testamento de Luiz Gama, o que ele deixou para os filhos, quem não chorar não é humano, não, cara. E Luiz Gama se tornou Rábula. Rábula era, como se chamava naquele tempo, um advogado que não era formado no curso de Direito. Era uma pessoa que ele leu tanto sobre as leis que ele tinha, às vezes, mais conhecimento que os doutores formados, os bacharéis, jumentos, doutores e bacharéis, que se um dia andarem de 4 pés, merecerão um Nobel de estrebaria. Na Bahia. Ou qualquer outro lugar. Ele se tornou um advogado famosíssimo por defender os pretos. Por libertar. Ele entrava na justiça alegando a lei feita contra a lei proibindo o tráfico negreiro de 1831, feita por Dom Pedro I. A lei foi feita, engavetada, foi aprovada para enganar os ingleses, mas a lei existia. Então ele entrou na justiça usando esta lei, e muitos juízes aceitaram as petições dele e muitas pessoas foram libertadas graças a essa lei e graças à inteligência dele. Entendeu? Um homem extraordinário.
falando-se tanto de racismo aqui, eu quero dizer, Luiz Gama é um daqueles brasileiros dos quais nós devemos ter muito orgulho. Entendeu? Eu acho que a biografia de Luiz Gama devia ser ensinada para as criancinhas, para que elas aprendessem desde cedo a ter orgulho de serem dignas, de serem decentes, não de serem bandidos, não de serem grosseiros, não de serem falsos profetas, entendeu? Não de serem pais dos pobres, mas serem irmãos ricos. Para mim, Luiz Gama foi riquíssimo. Por sua bondade, por sua generosidade, por sua compreensão da humanidade. Entendeu? Mas Luiz Gama nem aparece nos livros de história. Quer dizer, começou a aparecer depois que o Enem fez 2 questões sobre ele. Aí, né? Mas eu tenho um aluno maravilhoso, queridíssimo, ex-aluno, queridíssimo. Disse assim para mim, uma vez, professor, o senhor fala de Luiz Gama desde que eu sou seu aluno, não tinha nem Enem ainda. E aí, depois acho que a primeira questão foi em 2011, se não me engano, que o Enem fez sobre Luiz Gama. Aí, de repente, todo mundo passou a falar em Luiz Gama. Porque eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pela essência das pessoas. A gente ama de alma para alma, a gente ama de essência para essência. Eu sou apaixonado pela essência de Luiz Gama. Né? Maravilhoso. Entendeu? Se Martin Luther King tivesse sabido sobre ele, certamente teria escrito sobre ele. Se James Baldwin tivesse sabido sobre ele, teria escrito sobre ele. Se Rosa Parks tivesse sabido sobre ele, teria falado sobre ele. Mas o apartheid entre a América do Sul e a América do Norte, aqui embaixo, em definição, é o regime, e lá em cima eles têm mais vigor, mais potência. Acho que é porque os negros de lá começaram a brigar muito cedo. Muito antes dos daqui, embora a independência deles, a abolição da escravidão deles seja muito próxima da nossa, não estou falando disso, estou falando que acho que eles tomaram a consciência mais cedo do que isso. Não desmerecendo os daqui, não é isso. Acho que é porque eles tiveram uma voltagem cerebral, né? Uma potência, sei lá o que era aquilo. Eles começaram a lutar e a compreender isso, que eles não eram tribos, mas um povo só. Acho que lá, primeiro do que aqui, tem um historiador que fala isso também. Mas mesmo que não tivesse, é o que eu acho. Eu acho que eles lá na América do Norte, porque a diáspora negra espalhou o tribalismo negro por todo o mundo. Na África, eles não se identificavam nem como pretos, nem como africanos, mas como tribo. Né? Então, uma tribo não gosta da outra. Mas me parece, pelo que li de interessante a esse respeito, me parece que na América do Norte eles compreenderam primeiro que aquele negócio de ser eu sou de uma tribo, você de outra, só prejudicava eles todos. E eles tiveram essa consciência mais cedo do que aqui. Não é desmerecendo, nem desfavorecendo, pelo menos para mim, parece uma constatação. Luiz Gama é essa, no Brasil, primazia. Entendeu? Luiz Gama, mestre e senhor, discípulo da liberdade, filho da dor. É isso aí.